Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Gregório Jung. E eu sou a Júlia Siriaco. E no SPM no ar de hoje nós vamos falar sobre a triste tragédia que acaba de acontecer. A queda do avião que carregava todo o time do Chapecoense. Até agora são 76 mortos e 5 sobreviventes, dentre eles 3 jogadores, um jornalista e uma comissária de bordo. E não é só isso, nós vamos falar também sobre as chuvas na cidade de São Paulo e as constantes quedas de energia. O que é a ocupação do espaço público? A dificuldade de vender imóveis em meio à crise. A epidemia de sífilis que cresceu no Brasil nesses últimos anos. A estreia do skate como esporte olímpico. E no Shopping JK, o Mundo das Maravilhas se torna realidade com a exposição Alice. Todos esses destaques e muito mais agora no SPM no ar. O dia 29 de novembro será lembrado como um dos dias mais trágicos do esporte. Na manhã de hoje, o avião que levava a equipe brasileira Chapecoense para Medellín teve que fazer um pouso de emergência e caiu nas montanhas, deixando muitos mortos. Quem conta mais sobre essa triste notícia é o nosso colunista Fouad Ali. Bom dia, Gregório. Bom dia, Júlia. Infelizmente, hoje o Brasil acordou em luto, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. O avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente nessa madrugada da terça-feira, às 3 horas da manhã. As autoridades colombianas já alegaram que 76 pessoas morreram e 5 sobreviveram. Os sobreviventes são os jogadores Alan Ruschel, que é o lateral, o Neto, zagueiro, e o goleiro Follman. Além disso, tivemos a morte do jornalista Rafael Enzel e da comissária Ximena Soares, que também sobreviveu ao acidente. O voo saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín. E o avião teria perdido contato com a torre de controle às 10h15 da noite, que seria mais ou menos 1h15 da manhã no horário de Brasília. O aeroporto informou que o piloto da aeronave alegou pane elétrica quando estavam a 50 quilômetros do aeroporto. E neste momento chove muito lá na região de Medellín. E por isso, durante a madrugada, as missões de resgate foram suspensas. E a Força Aérea Colombiana e as equipes de resgate, eles voltaram a fazer busca faz pouco tempo e por isso eles conseguiram já resgatar alguns corpos, né? E Fouad, as últimas notícias que a gente tem é que o governo brasileiro declarou mesmo 3 dias de luto e o governo mandou 2 aviões com médicos para reconhecer os corpos. E eu queria saber, me dá uma retrospectiva para a gente do Chapecoense nos campeonatos. A Chapecoense fazia uma brilhante campanha na Copa Sul-Americana. A equipe de Santa Catarina estava na fase final da competição e estava viajando justamente para Medellín para jogar a primeira partida da final contra o Atlético Nacional. E, infelizmente, aconteceu esse acidente. Porém, a Conmebol ainda não se pronunciou sobre a sequência do torneio, mas a equipe colombiana já se disponibilizou a entregar o título para a equipe de Santa Catarina, como um gesto honroso, né? E então, provavelmente a Chapecoense ficará com o título da Copa Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está com 52 pontos e ela enfrentaria o Atlético Mineiro nessa última rodada. A CBF também ainda não se pronunciou sobre a sequência do torneio. E a Copa do Brasil? A Chapecoense não está na Copa do Brasil, mas mesmo assim, por respeito à instituição, a final entre Atlético Mineiro e Grêmio, o segundo jogo que seria realizado na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, ela foi adiada, então, muito devido também a esses 3 dias de luto, então a gente não vai ter final da Copa do Brasil nessa quarta-feira, Greg. Futebol inteiro em luto, então. Os dias quentes vão se aproximando e com eles vêm as chuvas torrenciais. Se por um lado elas trazem benefícios como a melhora da qualidade do ar, por outro causam sérios prejuízos à sociedade. Dentre eles, costuma ser frequente em diversos bairros da capital paulista, a queda de energia elétrica. Vamos saber mais sobre o assunto na reportagem de Marcela Bonafé. Na semana passada choveu muito e eu estava jogando videogame em casa quando acabou a energia e queimou a minha televisão. Mas eu fiquei desesperado porque eu achei que tinha queimado o videogame, mas não queimou, graças a Deus. Rafael é apenas uma das centenas de pessoas que perdem aparelhos elétricos a cada vez que a energia cai. Mas as consequências não param por aí. No mês de outubro, uma tempestade em São Paulo deixou diversos bairros sem luz durante 2 dias.
A gente trabalha numa casa adaptada para um escritório e todas as vezes que acaba a luz a gente não tem gerador, por isso acaba atrasando o processo de trabalho, que nem na semana passada a gente ficou 2 dias sem trabalhar. Mas a culpa de todos esses inconvenientes não é da chuva em si. Os principais responsáveis pela queda constante de energia são os outros fatores naturais que a acompanham. O que acontece basicamente é isso. Se venta, por exemplo, pode ter um rompimento de algum condutor, a queda de um poste, né, ou eventualmente uma árvore que encosta nesse condutor e ao encostar nesse condutor promove um curto-circuito. Então, normalmente elas estão mais sujeitas a essas intempéries e é por isso que temos esses problemas na nossa distribuição de energia. Mas como exatamente a energia chega até as casas? Em São Paulo, a maior parte dela provém das hidrelétricas, onde a queda d'água movimenta um gerador que, por sua vez, produz corrente elétrica. Essa energia vai da usina até as estações de transmissão. Lá, elas têm sua voltagem aumentada nos transformadores e, depois, segue por linhas de alta tensão até as torres. Essas torres levam a eletricidade numa voltagem muito alta até as subestações de distribuição. Aqui, ela se transforma para ter a voltagem diminuída. A partir daí, a energia segue pela rede de distribuição, que abaixa ainda mais sua voltagem. Só então a eletricidade chega na sua casa. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que todo esse prejuízo causado aos cidadãos deve ser reparado caso o sistema de distribuição tenha sido interrompido. Isso de acordo com a Lei do Consumidor e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Toda vez que chove, acaba a luz na minha casa. Da última vez, a queda de energia queimou minha geladeira. Eu fui no Procon tomar as medidas cabíveis e, para quem não sabe, nesses casos eles são obrigados a ressarcir pelo equipamento perdido. Eu fiz um requerimento explicando minha situação e estou esperando há mais ou menos 2 semanas eles me chamarem para resolver. Se você já perdeu algum equipamento elétrico por conta da queda de energia, tem o direito de fazer um pedido de conserto ou ressarcimento. O prazo é de 90 dias, assim como a Vitória fez. A responsabilidade de restabelecer o fornecimento de luz, vistoriar e arcar com os danos é da Eletropaulo. Se estiver nessa situação, basta entrar no site aeseletropaulo.com.br. E se você quiser participar do programa do SPM no ar, é só mandar a pergunta no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM, é facebook.com/Agência de Jornalismo SP. João Dória, novo prefeito da cidade de São Paulo, que em sua candidatura disse que aumentaria a velocidade nas marginais, mudou de ideia. Agora, ele disse que vai manter a velocidade máxima de 50 km por hora nas faixas da direita da pista local das marginais Pinheiros e Tietê. O tucano falou que a sua ideia inicial era manter a velocidade reduzida em apenas trechos específicos, que possuem um grande fluxo de pedestres, mas voltou atrás, pois as mudanças repentinas poderiam confundir os motoristas. Segundo o tucano, a primeira faixa das pistas locais que são utilizadas pelos ônibus e para acessos marginais não terão velocidade aumentada. Nas outras faixas, a velocidade máxima aumentará para 60 km por hora, mas a promessa de retornar as velocidades para 70 e 90 nas pistas Central e Expressa será cumprida aos poucos. E já que a gente está falando de trânsito, vamos saber mais quais são as novidades de São Paulo nas principais vias da cidade. Quem traz informação em tempo real é a nossa repórter Natália Duez. Bom dia, Natália. Bom dia, Greg, Júlio, pessoal que está em casa. Bom, gente, vamos saber como que... Na verdade, o trânsito anda nada bem e, na verdade, ele não anda, né? Já são 11 horas da manhã e a CET registrou 45 quilômetros de lentidão na Zona Sul, 24 quilômetros de lentidão na Zona Oeste e cerca de 10 quilômetros na Zona Norte, Sul e Norte, Oeste e Centro. Além disso, hoje de madrugada, houve um grave acidente envolvendo uma moto na Marginal Pinheiros. O motorista ficou gravemente ferido e o helicóptero Águia pousou no local para fazer o resgate, mas ainda há muito trânsito na região próxima à ponte Eusébio Matoso. A Avenida Carlos Caldeira Filho é outro ponto de problema na cidade de São Paulo. De acordo com o aplicativo Waze, quem passa por ela hoje somará 1 hora de tempo ao trajeto. E não para por aí, gente. Um adolescente foi detido hoje de manhã na rodovia Dutra, no sentido São José dos Campos. De acordo com a polícia militar, ele atirava pedras nos carros e tentava assaltar os motoristas que passavam por lá. Mas eu não tenho só notícia ruim. Se você vai pegar o metrô ou o trem hoje, fique tranquilo porque a velocidade já voltou ao normal. Antes, hoje mais cedo, os trens circulavam com velocidade reduzida na linha 5 Lilás por conta das chuvas. Greg e Júlia, ainda bem que vocês não vão pegar o carro hoje, hein? O corte de gastos feito pela Prefeitura de São Paulo esse ano vai sobrar até para o Papai Noel, Greg. Com apenas um patrocinador, uma única decoração será instalada na capital paulista. A repórter Ana Beatriz Queiroz foi conferir de perto.
Bom dia, Gregório. Bom dia, Júlia. Vocês estão me escutando? Sim, Estamos sim, Ana, estamos sim. Pois é, infelizmente esse ano vai sobrar até para o Papai Noel. A crise está tão feia aqui em São Paulo que a prefeitura decidiu cortar os gastos com a decoração. Para isso, ela abriu patrocínio para a decoração. No caso, não teve muitos concorrentes, apenas um interessado em patrocinar essa árvore aqui do Ibirapuera. A árvore tem 35 metros de altura e deve ficar exposta, montada até dia 10 de janeiro. A prefeitura estima que mais de 4 milhões de pessoas venham visitá-la. Ana Beatriz Queiroz para o SPM no ar. Muito obrigado, Ana. E andar pelas ruas sem carro, passear admirando a arquitetura da cidade, sentir o que é nosso. Essas atitudes estão sendo incentivadas nas grandes cidades, para reverter o processo de degradação. Quem nos conta sobre a importância dessa tendência é a repórter Mariana Fará. O espaço público é o local que, dentro do espaço urbano tradicional, pertence ao poder público e é usado por todos. Esse espaço tem um fator importante de identificação e socialização de diferentes grupos sociais, étnicos, culturais e políticos. Quem passa hoje pela Avenida Paulista, Minhocão ou até mesmo o centro da cidade, nem imagina que a ocupação dá vida às ruas que antes eram vazias. Acho muito bom, é necessário, né? Ver que a galera acho que está conhecendo cada vez mais a cidade através dessas disponibilizações que o governo trouxe. São Paulo é imenso, só que tendo aqui as coisas aqui no centro, todo mundo, qualquer um de qualquer lugar, qualquer zona da cidade pode vir e pode usar o espaço. Então é perfeito, é muito bom. Praça Roosevelt é um dos melhores lugares em São Paulo. A ocupação do espaço público em São Paulo é recente. Antes, a população só podia recorrer a parques e praças para ficar ao ar livre. Mas, desde junho de 2015, a Prefeitura determinou o fechamento de ruas e avenidas aos domingos e feriados por toda a cidade. As pessoas precisam estar na rua, elas precisam se conhecer, desde um ato cívico, quer dizer, desde uma manifestação em prol de alguma coisa ou contra alguma coisa, saca? O direito básico de poder ir para a rua se manifestar, até o direito básico de poder estar na rua, sentado numa praça com as crianças, saca? Ou dormindo num banco. Quer dizer, a cidade precisa ter espaços públicos que recebam bem as pessoas. Nos anos 70, foram desenvolvidos projetos que estimulavam o uso do espaço público em todas as classes sociais. As estações de transporte, os calçadões e aqui, a Praça Roosevelt, que foi inaugurada em 1971. Além disso, hoje, São Paulo conta com diversos lugares emblemáticos para a utilização da população, como a Avenida Paulista, o Minhocão e a Praça do Largo da Batata. O projeto parte do programa Ruas Abertas, implementado pelo prefeito Fernando Haddad. Ao todo, são 29 ruas fechadas em toda a cidade. A gente construiu uma cidade para carros e fez espaços de lazer, de convivência privados. E assim a cidade foi se perdendo o espaço público que foi dando para os carros. Ainda não existe uma legislação em São Paulo que regule as necessidades da ocupação do espaço público. Essas necessidades vão desde os bicicletários espalhados pela cidade até os banheiros químicos ou a organização das hortas comunitárias. O grande desafio e não é então não desvantagem, mas o grande desafio é como que você harmoniza todos esses interesses em torno do espaço público. Quando a gente fala de ocupar o espaço público, a gente está falando, na verdade, de não só os espaços estarem habilitados ou formatados para receber as pessoas, como as pessoas também precisam estar imbuídas de um espírito, de uma intenção pública. Quer dizer, elas precisam estar interessadas em experimentar o espaço público. Sol, chuva ou um pouco dos dois? Esse tempo tá realmente uma loucura, né, Greg? É verdade, Júlia. Vamos ver agora como fica o tempo aqui em São Paulo e nas regiões vizinhas. Quem vai trazer a previsão dessa terça-feira é a Juliana Tourinho. Bom dia, Juliana. Bom dia, Júlia. Bom dia, Greg. Realmente, o tempo aqui em São Paulo tá uma loucura, mas não é só por aqui não, viu? O tempo continua instável em praticamente todo o país. Aqui na região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também tem um tempo chuvoso e pode chover muito durante o período da tarde. Aqui em São Paulo, capital, a terça-feira é de muitas nuvens e a probabilidade de chuva de 60%.
Pode chover a qualquer hora e aquelas pancadas de chuvas persistentes durante a tarde que travam todo mundo no trânsito. Na faixa litorânea, a região de Santos amanheceu com céu encoberto e com chuva durante o dia todo. A região de Campinas e o interior continua abafada e para amenizar pode ter aquela chuvinha para dar uma diminuída assim naquele quente do calor que chega até 28 graus. Aqui em São Paulo, a mínima é de 19 graus com máxima de 25. É com vocês aí no estúdio. O novo prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, diz que não irá aumentar a tarifa de ônibus na capital paulista. O nosso repórter Simão Bueno está na região da Avenida Paulista e pode nos explicar melhor. Bom dia, Gregório. Bom dia, Júlia. O prefeito de São Paulo do ano que vem, João Dória, negou que irá aumentar a tarifa do ônibus até dezembro de 2017. Dória disse também que tem um plano de reajuste parcial da tarifa capital paulista em seu primeiro ano de gestão. O prefeito pretende repassar aos usuários de transporte público os valores dos gastos da prefeitura para cobrir benefícios e gratuidades. Dória afirmou que os benefícios de idosos e estudantes ainda estão em estudo, mas não disse se eles serão alterados. Porém, o prefeito de São Paulo irá abrir uma discussão pública para rever as gratuidades que beneficiam vários grupos, como estudantes de baixa renda e idosos, que aumentaram durante a gestão de prefeito Fernando Haddad. De São Paulo, Simão Bueno para o SPM no ar. Muito obrigado, Simão. E o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências. Com a reorganização de 222 mil, serão fechadas apenas no estado de São Paulo e outras 137 serão transformadas em postos de atendimento. A direção do banco afirmou que a restauração das agências e o projeto de aposentadoria incentivada podem gerar uma economia anual de R$ 3.798 bilhões. As mudanças fazem parte do plano para ampliar o atendimento digital. E a forte busca para a compra e venda de imóveis já seria o suficiente para movimentar o mercado imobiliário, mas em São Paulo isso não significa necessariamente que o setor esteja agitado. Essa queda nos negócios de imóveis ingessa e prejudica a economia, já que cobra juros cada vez mais altos. Entenda o assunto na matéria de Paulo Kirchner. No ano de 2016, São Paulo atingiu a pior colocação. É o 6º pior mercado imobiliário do mundo. A estagnação está nos números. Em julho de 2015, foram vendidos 247 imóveis a mais que este ano. Este agente de viagens tem um apartamento fechado há 10 meses. Já tive inúmeras ligações, e-mails, mas em 98% desse retorno foi basicamente de imobiliária. O que acontece com o Robson é comum para quem tenta vender um imóvel na cidade de São Paulo. Em novembro, o valor global de vendas atingiu 436 milhões de reais, 56% inferior ao mês passado e 24% abaixo em relação a 2015. Um dos maiores problemas que influenciam é o desemprego. A taxa de pessoas que não exercem nenhum tipo de trabalho remunerado está em 11,6%. Esse número também desfavorável impacta também nos juros. Sem emprego, as pessoas deixam de gastar. Há uma menor circulação de dinheiro e, com isso, os bancos têm de reajustar os juros, como aconteceu este ano com a taxa subindo em até 12%. Hoje, com uma estabilidade e com juros cada vez mais altos, esse custo de capital para as incorporadoras e para as consultoras fica cada vez maior, consequentemente impactando nos custos e gerando aumento de preço. O momento é interessante para a compra. Eu sinto que já começou a dar uma sinalização de retomada, mas ainda muito incipiente em relação a 1 ano e meio, 2 atrás, mais ou menos. Mas será que esse cenário nada favorável irá mudar? Para esse dono de uma construtora, as perspectivas são positivas para o ano que vem. Essa crise hoje do mercado deva perdurar, acredito que até o primeiro semestre do ano de 2017. Acredito que a partir do segundo semestre, quando as coisas começarem a se equilibrar na parte da política. Uma pesquisa feita nas últimas semanas do IBGE fez um balanço do número de desempregados no país e mostrou que em São Paulo a taxa de pessoas é atualmente sem trabalho atingiu 12,8%. Gustavo Dias está na sede da Bovespa, no centro de São Paulo, e vai contar um pouco mais pra gente sobre isso. Bom dia, Gustavo. Gustavo, está ouvindo? Bom dia, Gustavo. Estou. Bom dia, Gregório. Bom dia, Júlia.
Bem, esse levantamento feito pelo IBGE, ele corresponde ao terceiro trimestre de 2016 e mostra que já são mais de 3 milhões de pessoas que estão sem nenhum emprego na capital. Um número que, como vocês disseram, representa uma taxa de 12,8% e que está acima do nível nacional atual dos 11,8%. Esse número ele supera o registrado em comparação aos outros 2 trimestres do ano e é maior desde 2012. Fico agora com vocês, daqui da sede do Bovespa, de São Paulo, Gustavo Dias. Muito obrigado, Gustavo. Vamos para o intervalo, mas já voltamos com o SPM no ar. No próximo bloco, nós vamos debater sobre a epidemia de sífilis no Brasil. E a estreia do skate como esporte olímpico. Até daqui a pouco.